Olá, meus irmãos, estamos aqui de volta com o nosso estudo completo da doutrina espírita. Esse estudo, como nós já vimos, ele é composto de vários cursos. Esse é o EBE2, que é o Estudo Básico do Espiritismo, volume 2. Estamos, inclusive, perto, de acabarmos esse volume 2 e entrarmos no volume 3. É o módulo 1, Fundamentos Básicos. Então, desse estudo aqui, volume 2, nós só temos esse módulo, que é o módulo 1. Estamos no roteiro 23, o elemento material. Essa é a quarta e última parte desse assunto, desse roteiro, tá? Na sequência de aulas publicadas no nosso canal, juntando o volume 1 com o volume 2, essa é a aula de número 127. Bom, eu sempre coloco aqui a estrutura, do nosso estudo completo da doutrina espírita para aquelas pessoas que estão vendo esse vídeo pela primeira vez, as pessoas que estão acessando, o nosso canal pela primeira vez. Então, quem se interessar por essa aula, e quiser realmente acompanhar esse estudo completo, ele é completo mesmo, basta se inscrever aqui no nosso canal, Está aqui o endereço, tá? Não é link, mas é só copiar isso aqui, digitar lá no browser e se inscrever e acompanhar as aulas. Quem tiver interesse deve começar pelo volume 1, tá? Nós já publicamos todas as aulas do volume 1, são 69 aulas, tá certo? E estamos aqui no volume 2, estamos perto de acabar aqui o volume 2. Eu acho que entre uma semana ou duas a gente deve estar encerrando esse volume. Eu não sei exatamente, mas está bem perto de terminar. E aí entraremos no volume 3. E quando concluirmos o volume 3, essa parte do estudo básico do Espiritismo, de uma forma geral, estará completada, estará completa, tá certo? Então, quem realmente assistir todas as aulas do volume 1, 2 e 3, com certeza já terá uma formação, digamos assim, no conhecimento do Espiritismo, no que se refere ao básico, não é? Já é uma base sólida, realmente, para quem quer aprender Espiritismo. E aí depois daremos sequência, com o estudo do perispírito. Ele é um estudo separado, porque ele contém muitos assuntos que precisam ser estudados, porque o perispírito está relacionado a muitas coisas, tá? Aqui no volume 2, que é esse que nós estamos, tivemos uma introdução ao perispírito, mas ele é muito abrangente, esse tema. Concluído o estudo do perispírito, iremos para o estudo da fluidoterapia e do magnetismo, que é para quem quer aprender sobre a aplicação de passe, sobre a utilização dos fluidos do magnetismo, e quem quer aplicar passe, inclusive, ou quem quer aprender simplesmente por adquirir conhecimentos, tá? Depois do estudo da fluidoterapia, nós teremos o estudo da mediunidade, depois o estudo avançado do espiritismo. E aqui nós temos as palestras que nós ainda não publicamos nenhuma, Já temos algumas prontas, inclusive, vamos nos programar para, em breve, começar a publicar também aqui as palestras públicas. São palestras com temas diversos, tá certo? Tem palestras do Livro dos Espíritos, tem palestra do livro A Gênese, tem palestra do livro Céu e Inferno, tem palestras do livro Obras Póstumas, do Evangelho, do Livro dos Médiuns, enfim, da codificação. E temos temas diversificados também, como suicídio, lei de causa e efeito, criogênese, determinismo e livre-arbítrio, ou seja, são temas variados, não é? Temas doutrinários variados, onde também nós abordamos através das palestras, tá? Então, quem tiver interesse, é só acompanhar aqui o nosso canal. Então, nós estamos, falando do elemento material. Quem está acompanhando o estudo de uma forma completa, esse volume 2, nós vimos que começamos falando de Deus, depois falamos do pensamento divino e como as coisas são criadas, falamos do plano espiritual, falamos dos mundos espirituais, falamos dos fluidos, não é? O fluido universal, o fluido cósmico. Falamos dos espíritos, como é que os espíritos são criados, como é que eles são formados, o início, digamos assim, a gênese espiritual. Falamos da classificação dos espíritos. Enfim, estamos fazendo uma sequência, descendo de Deus, digamos assim, até chegar no plano material onde nós estamos agora, falando da evolução da matéria, tá certo? Então, essa é a última parte desse assunto, tá? Na aula passada, nós vimos a relação do espírito com a matéria, como é que ela se dá, e aqui nós vamos fechar o assunto da matéria,
mostrando, não é, como é que a matéria surge, a matéria física que a gente está falando, como é que ela surge, não é? Digamos assim, vamos consolidar esse tema de uma vez por todas, até chegar nos seres humanos como somos nós, não é? Então, nós vimos que a passagem do fluido cósmico universal, que está no plano material para o mundo físico, ele tem, entre o plano espiritual e o plano físico, existe digamos assim, uma zona de fronteira, tá? Uma zona intermediária. Essa zona intermediária é o que os cientistas chamam de antimatéria, que ele é um campo energético, tá? Então, essa antimatéria, ela seria o oposto da matéria. Então, por exemplo, como é que funciona isso quimicamente falando? Então, a gente sabe que o átomo, ele tem no seu núcleo o próton, o nêutron e o elétron, tá? A antimatéria é o oposto disso. A gente sabe que no átomo normal, o próton é positivo. Então, no átomo da antimatéria, o próton seria negativo. A gente sabe que o elétron do átomo normal, ele é negativo. No átomo da antimatéria, ele seria positivo. Ou seja, é o oposto, né? O nome já está dizendo, tá certo? Então, essa antimatéria, ela tem uma função, não é? Ela também é conhecida como matéria escura, vamos dizer assim, que ela tem uma função de atrair os átomos materiais, tá certo? Do hidrogênio, para que eles se aglomerem, né? Para que eles se unam e comecem a formar o gás hidrogênio, e a partir do gás hidrogênio formar as estrelas, não é? Como a gente sabe, e que começa a existência do universo fisicamente falando, tá? Então, a matéria começa pelo átomo de hidrogênio, né? É o primeiro elemento material físico que a gente pode determinar, é o átomo de hidrogênio. Esse átomo de hidrogênio, a partir dele, vai se formar os corpos simples. Então, por exemplo, um átomo de hidrogênio se une com outro átomo de hidrogênio, forma o gás hidrogênio, tá? Dois átomos de hidrogênio, quando se fundem, né? Veja, fundir é diferente de unir, tá certo? Unir é os dois juntos, né? Trabalhando numa parceria. A fusão é um entrando no outro e gerando um outro elemento. Então, a fusão de dois átomos de hidrogênio vai formar o gás hélio, o elemento, o hélio, que é um outro elemento químico, né? Um corpo simples. Então, através de fusões nucleares, né, ou de uniões de átomos, vão gerando os corpos simples, como o oxigênio, como o carbono, como o silício, como o flúor, como o boro, como o berílio, tá certo? E por aí vai, até chegar nos elementos chamados de metais, como ouro, prata, platina, cobre, ferro, né, que já são os corpos metais, e também os elementos radioativos, né, como o urânio, por exemplo. Então, tudo isso começa a partir do átomo de hidrogênio. Então, a união desses átomos que formam corpos simples, esses corpos simples formam a matéria inorgânica, tá? Que é o início, digamos assim, da preparação para a vida biológica, e através da matéria inorgânica surge a matéria orgânica. E, por exemplo, a vida, né, a vida biológica, ela é constituída de átomos, né, basicamente de hidrogênio, nitrogênio, carbono e oxigênio. São os quatro elementos principais, principalmente o carbono, né? Toda a vida que nós conhecemos, ela tem o carbono como o elemento químico mais importante. Nós somos seres feitos de carbono, né, em linhas gerais, porque é o que tem mais em abundância na formação da matéria orgânica, tá certo? Então, é assim que surge, não é? A gente entendendo isso aqui, não é? Veja essa sequência, a gente entende que como é que o fluido cósmico universal ele passa pela antimatéria, que é a zona de fronteira, como eu falei, entre os dois planos. Depois desse campo antimatéria, ele vai surgir como átomo de hidrogênio. Esses átomos formam os corpos simples. Esses corpos simples se juntam e formam a matéria inorgânica, e a matéria inorgânica orientada pelo fluido vital, tá certo? Ou princípio vital, que por sua vez é orientado pelo princípio espiritual ou pelo espírito, né, dependendo do caso, vão formar a matéria orgânica e vai surgir a vida, não é, como a gente entende. Então, veja, fechando esse assunto, nós entendemos tudo o que acontece no plano espiritual até chegar no plano material, que é o que a gente conhece, não é? A gente está vivendo nele, certo? Então, é assim que existe esse encadeamento, essa sequência
essa formação das coisas. O homem, nós aprendemos, né, até agora nesses nossos estudos, nessas 127 aulas, né, com essa que nós estamos publicando aqui no nosso canal, que o homem, ele é o homem que eu digo, o ser humano, não é o homem, não estou me referindo a gênero, é o ser humano, o homem e a mulher. Eles são co-criadores de Deus, né? Então, eles, para criarem, ou seja, os espíritos superiores que criam aquelas colônias, aquelas cidades no plano espiritual, a gente viu isso, nesse módulo, nesse volume 2. Eles se utilizam do fluido, tá? Para fazer a criação. Mas não é somente os espíritos superiores que se utilizam do fluido cósmico, tá certo? Os espíritos menos elevados, como a gente também cria através do fluido cósmico. Então, por exemplo, a gente acabou de ver no slide passado que o fluido cósmico ele vai sofrendo condensações e quando ele chega no plano físico, não é através da antimatéria ou matéria escura, ou ele forma os átomos de hidrogênio, né? E a partir daí a gente viu como é que a matéria se desenvolve, graças aos átomos, né? União, modificações de átomos, etc. Tá vendo essa paisagem aqui, né? Que eu coloquei aqui de fundo, né? Do nosso vídeo. Aqui é uma praia, né? A gente tá vendo aqui as ondas do oceano, aqui um coqueiro balançando. Tudo isso é feito de átomos, né? O universo todo é feito de átomos, né? São átomos que se juntam e formam essas substâncias, tá? Formam os corpos simples, que formam as moléculas e que, por sua vez, formam. Deixa eu tirar isso aqui, tá, pessoal? Isso aqui são os meus lembretes das coisas que eu preciso fazer durante o dia. Então, assim, tudo é feito de átomo, né? E aqui no plano material, por exemplo, esse computador que eu estou utilizando, né, os computadores mais poderosos e modernos, eles funcionam graças aos chips, que são os processadores. E esses processadores nada mais são do que feitos de elementos chamados de silício, que é um elemento que se encontra na areia. Então, veja, da areia, praticamente, a gente criou, não é, através da inteligência, da evolução intelectual do homem, da areia a gente extraiu o silício, e do silício a gente criou os chips, né, os processadores que funcionam nos celulares, nos computadores, na aviação, no automobilismo, enfim, tudo hoje em dia funciona com chip, com processador, que é feito basicamente de areia, né? Se a gente for considerar no geral, é feito basicamente de areia. Então, tudo que a gente cria de uma matéria-prima, digamos assim, que já existe no universo. Mas essa matéria-prima não foi a gente que criou, não foi a gente que criou os átomos. Não fomos nós que criamos a areia para tirar o silício e fazer os chips, não é, de computador, de equipamentos eletrônicos, etc. Por quê? Porque nós somos co-criadores, né? O único criador que existe é Deus. Então, Deus criou e através do fluido cósmico, que é o pensamento de Deus modificado, em cima disso, esse fluido cósmico se transforma em tudo que a gente possa imaginar, inclusive nisso que eu falei aqui, no coqueiro, nas praias, nas montanhas que estão lá atrás, não é? Nos nossos corpos, os seres vivos, os seres animados, os seres inanimados, tudo no universo é feito de fluido cósmico universal. E esse fluido cósmico universal é a matéria-prima. Então, nós criamos através do fluido cósmico universal, que é a matéria-prima. Então, somos co-criadores, tá certo? Então, esse fluido ele é utilizado também por todos os espíritos, não é? Tanto os espíritos evoluídos, como os espíritos de nível mediano, e como também os espíritos menos elevados, como nós. Todos nós é, é, atuamos no fluido cósmico universal e fazemos as criações, sejam elas do jeito que forem, né? Isso vai depender do grau evolutivo de cada espírito. Então, é do fluido cósmico universal que os espíritos formam o seu perispírito também, não é? Formam os corpos físicos, formam os lugares de sofrimentos que existem no plano espiritual, os lugares de felicidade, enfim. Está aqui, ó. A má utilização da energia divina é feita pelos espíritos menos elevados, não é? E as boas utilizações da energia divina é feita pelos espíritos elevados. Então, temos que transformar o mal no bem. Então, veja, Deus é tão bondoso, ele nos dá uma liberdade, certo que é limitada, mas é uma liberdade, tá certo? Que para nós parece infinita, mas não é.
tanto que ele permite que a gente utilize o fluido cósmico universal até para as criações inferiores, porque nós somos espíritos inferiores ainda. Então, o segredo é a gente transformar, não é, o que tem de mal no bem, ou seja, dar uma boa utilização no fluido cósmico universal, tá certo? A movimentação dos fluidos. Os fluidos, a gente já teve um estudo aqui sobre fluidos, né? Isso aqui é só uma lembrança, porque faz parte, né, desse roteiro sobre a matéria, a formação da matéria. Os fluidos, eles são atraídos ou repelidos pelo tipo. Então, por exemplo, quando eu movimento o fluido cósmico universal para fazer criações ou mentais ou físicas negativas, essa energia negativa que eu depositei através da minha mente, não é, do meu pensamento, nessa porção desse fluido, ela vai gerar um campo energético negativo, que, por sua vez, vai atrair outros campos energéticos negativos. Quando eu faço criações mentais ou físicas, tá certo? Que são positivas, essa criação, né, essa parte desse fluido que eu utilizei para fazer a criação, ela vai gerar um campo de força, um campo energético, não é, digamos assim, de polaridade positiva, que por sua vez vai atrair outros campos também criados por outras pessoas, por outros espíritos, encarnados ou não, que são também de polaridade positiva, tá certo? Então, eles são atraídos ou repelidos pelo tipo. Lembrando, para vocês que conhecem física, principalmente a parte elétrica, que no plano material, o positivo e o negativo se atraem. Mas, em termos de energia eletromagnética mental do pensamento, a coisa não funciona dessa forma. O positivo atrai o positivo e o negativo atrai o negativo, tá certo? Existe essa diferença. Se alguém tiver esse tipo de dúvida, aí eu já estou adiantando. O pensamento, ele age sobre o fluido cósmico universal, ou seja, a gente, através da nossa mente, do nosso pensamento, a gente atua no pensamento de Deus, que é o fluido cósmico universal. Isso porque nós já vimos aqui no nosso estudo que nós existimos no pensamento de Deus, e Deus permite, né, que a gente utilize essa matéria, como eu falei, essa matéria-prima, que é o fluido cósmico universal, para ser co-criador, tá certo? Então, o nosso pensamento molda, né, essa porção, uma porção do fluido cósmico universal para as nossas criações, seja no plano espiritual ou no plano físico. É também o fluido cósmico universal que forma aquilo que a gente chama como aura, né? Os católicos chamam sobre a aura, né, dos santos, enfim. E que muitos espíritas usam o termo nome aura, não tem problema, não está errado, mas o termo correto dentro do espiritismo é atmosfera fluídica, né? O termo correto é atmosfera fluídica, ou seja, aquela que a gente forma ao redor de nós, que comumente é chamado de aura, tá? Esses fluidos cósmicos, aliás, o fluido cósmico universal, ele também é absorvido pelo organismo através, né, e quando ele é absorvido pelo organismo, ele está absorvendo o fluido vital, que é uma variação também do fluido cósmico universal. Nós já estudamos isso aqui, já falamos, tá certo? Fluido vital é uma variação do fluido cósmico universal, cuja função é dar vida e organização à matéria inorgânica para que ela se transforme em matéria orgânica. É esse fluido vital que o perispírito se liga a ele para poder haver a encarnação, tá certo? Então a gente viu que tem a alma, que é o foco de energia, né? Vimos isso nas aulas passadas. O foco de energia, a energia espiritual, a energia divina, aquilo que é imagem e semelhança de Deus. Essa alma, ela cria em torno dela um campo de força, digamos assim, chamado de perispírito, tá certo? Esse perispírito, por sua vez, quando a alma forma esse campo, né, em seu redor, em torno dela mesma, desse foco de energia, aí no momento que a alma se une a esse elemento, a esse corpo espiritual, chamado de perispírito, ele agora é chamado de espírito. Então a alma agora passa a ser chamada de espírito porque ela tem um perispírito. E com esse perispírito, quando vai haver a encarnação, o perispírito se liga, atrai o fluido vital, aí forma um outro corpo ao redor do perispírito agora, dessa vez é como se fosse uma cebola, cheio de camadas, né? Então, o fluido vital vai formar um corpo em torno, né, envolvendo o perispírito, que é chamado de corpo vital ou duplo etérico, como se chama nas doutrinas orientais, e esse duplo etérico é quem se liga ao corpo físico
no processo da reencarnação, tá certo? Mas o fluido vital ele é absorvido também. A gente absorve todos os dias fluido vital. É assim que a gente renova o fluido vital dos nossos corpos físicos, tá certo? Mas ainda assim o fluido vital ele tem um tempo de duração, né? Ele vai se desgastando com o tempo, né? Nós já falamos disso aqui em outras aulas. Então absorvemos tanto pelo organismo, pelos poros, né, do nosso corpo, como absorvemos fluido vital através da alimentação. A alimentação também gera fluido vital, não é? Principalmente a alimentação saudável, certo? Ela gera fluido vital também. Pouco, mas gera, porque a gente absorve a maior parte realmente através dos nossos corpos físicos, tá certo? Mas ainda assim, esse fluido vital, digamos assim que o desgaste de fluido vital é sempre maior do que a absorção, tá certo? A absorção é para manter um equilíbrio, mas ainda assim o desgaste é maior. E tem que ser porque a gente um dia tem que abandonar esse corpo físico, não é? A gente vai ter que abandonar de um jeito ou de outro. Ou pela morte natural, que é o esgotamento, não é? Quase que total do fluido vital, e o organismo não tem mais condições de viver sem fluido vital, tá certo? Ou através de um acidente, não é? Através de uma enfermidade, enfim, a gente tem várias formas de a gente desencarnar, mas a gente vai desencarnar, tá certo? O ideal era que se a gente tivesse equilíbrio, né, se a gente tivesse uma postura moral adequada, se a gente desencarnasse com o desgaste do fluido vital, a passagem, ou seja, a morte em si, ela seria bem mais suave do que quando é por um acidente ou por uma enfermidade. Porque quando a gente morre por um acidente ou por uma enfermidade, ainda tem muito fluido vital para ser queimado. E aí a recuperação, a readaptação do desencarnado, não é, que tem muito fluido vital no plano espiritual, ela vai ser mais complexa, ela vai ser mais lenta, porque ainda existe muito fluido vital e o espírito ainda vai ficar preso ao corpo, mesmo havendo a desencarnação, ele vai ficar preso ao corpo porque existe uma abundância de fluido vital. Daí vocês entendem por que é que tem umas pessoas que desencarnam mais suavemente, porque essas desgastaram quase que totalmente o fluido vital, e tem aquelas que sofrem ainda os efeitos da desencarnação, porque ainda tem muito fluido vital. Agora, imagine uma pessoa que comete suicídio, né? Então, além dela ter uma quantidade muito grande de fluido vital para queimar, ainda tem o processo da culpa, que ainda vai prender mais o espírito, mesmo desencarnado, ao corpo físico, a ponto de o suicida sentir a decomposição do corpo físico. Veja como uma coisa é séria, né? Então, não é para quem é inteligente e quem sabe que existe vida após a morte, que o espírito continua vivo, não é inteligente cometer suicídio. Eu não vou nem entrar nos outros aspectos negativos. Basta eu dizer isso, olha, não é inteligente cometer suicídio, porque além do problema que você tem, que está fazendo com que você cometa o suicídio, você vai contrair um outro pior ainda no plano espiritual, que é anos e anos, às vezes séculos de sofrimento, você sentindo o seu corpo se decompondo, os vermes comendo o seu corpo. Deve ser uma coisa terrível, tá certo? Então, não é inteligente, não é negócio nenhum cometer suicídio. E esse fluido vital, desculpe, esse fluido cósmico universal, ele também é deslocado pela nossa vontade. Quando a gente aplica o passe, por exemplo, a gente está aplicando fluido cósmico universal na pessoa que está recebendo, só que o fluido cósmico universal está indo na forma de fluido vital, né? A gente também recebe fluido vital quando recebe passe. Quando a gente aplica passe, a pessoa que está recebendo o fluido vital da gente. É uma doação que a gente está fazendo para aquela pessoa. É por isso que é um ato de extrema caridade você aplicar passe, porque você está doando algo que é importante para você, para outra pessoa se manter mais saudável, mais equilibrada, não é? Apesar de que esse fluido é reposto, não é? Porque Deus é bom e justo. Então, se a gente está doando de coração aquilo que vai fazer falta para a gente, é lógico que Deus repõe, não é? Toda boa ação tem a supervisão, a recompensa e o benefício da espiritualidade superior, com certeza absoluta, tá certo? Porque se não fosse assim, cada vez que a gente desse o passe, a gente ia sugando, sugando o que tinha da gente, daqui a pouco a gente desaparecia, né? Murchava, porque a gente perdia todo o fluido vital. Então tá aqui, o fluido vital é o elemento básico da vida física, né? Eu falei. Ele extingue-se com a morte, ou seja, quando o espírito desencarna, ele volta ao plano espiritual só com o perispírito dele, não é? Então é por isso que ele é espírito, porque ele é a alma com o perispírito. Quando ele está encarnado, ele é a alma, o espírito
o perispírito, o corpo vital e o corpo físico. Na morte, ele perde o corpo vital e o corpo físico e fica só com o perispírito e a alma, tá certo? Cada um nasce com uma quantidade de fluido vital, ou seja, os espíritos nos informam que a gente tem fluido vital para viver 200, 300 anos, não é aqui no plano físico. Mas como a gente desgasta o fluido vital mais do que deveria desgastar através das ações negativas, ou seja, a ação negativa, ela consome muito fluido vital, muito, não é? E aí, digamos que se a gente, em determinada ação, tivesse que gastar, digamos, 1 litro de fluido vital, né? Vamos fazer uma analogia com o automóvel, não é? Se a gente, em determinada ação, normalmente a gente gastaria 1 litro, quando a ação é negativa, a gente gasta 2, 3 litros, não é, de fluido vital, ou seja, a gente está consumindo muito. É por isso que o tempo de vida física da gente diminui, porque a gente consome, né, de uma forma desequilibrada o fluido vital. Se a gente fosse equilibrado, né, não tivesse tanto estresse, não é, tanta ansiedade, tanta angústia, tanta coisa, né, que faz parte do ser humano, a gente prolongaria a nossa existência física. Mas, infelizmente, isso não acontece, né? As pessoas. Veja que hoje, para uma pessoa viver 150 anos, é a coisa raríssima. Mas já houve uma época que as pessoas viviam, né, 150, 160 anos, né, por aí vai. Eu não sei qual é o maior, a pessoa mais velha do mundo, né, ou quem foi a pessoa mais velha do mundo, mas com certeza tinha gente que vivia mais de 150 anos de idade. Hoje a gente chega com 80, 90, já está desencarnando, não é? Mesmo, eu estou falando da morte natural. Por quê? Porque a geração de hoje ela é mais estressada, né? Principalmente com a tecnologia. As pessoas passam o dia envolvidas com celular, com computador, e esquecem de viver, né? De realmente valorizar a vida, de sentir as coisas. Não é? É muito melhor, eu sempre penso assim, se eu tenho a oportunidade de conversar com a pessoa ao vivo, pessoalmente, tá certo? Para dizer as coisas, não é? Expressar sentimentos, olhar nos olhos das pessoas, que isso é o que liga as pessoas, aproxima, mas não, aí manda e-mail, manda WhatsApp, manda Telegram, manda, enfim, ou seja, a gente mecaniza os sentimentos. É por isso que as pessoas são mais estressadas no dia de hoje. Eu, graças a Deus, eu só uso equipamentos, celular e computador, quando eu preciso realmente. Até porque a gente não pode abandonar a tecnologia, mas a gente não pode ficar escravo dela. Tudo na vida tem que ser usado com equilíbrio, né? Acreditem, eu sou formado em ciência da computação, tá certo? Eu tenho computador, tem celular, tem tudo, todo mundo tem. Mas acredite, a minha agenda pessoal é daquela antiga ainda, daquela escrita. Eu escrevo, todo ano eu recebo uma agenda escrita e eu gosto de ter, porque a agenda eu ando com ela para todo lugar, tá certo? Não tem o risco de eu ser assaltado e ter um prejuízo grande, porque é uma agenda, é um, um caderno, né, digamos, de papel. Não preciso de energia elétrica, de bateria, de absolutamente nada. Eu estou ali com ela, boto embaixo do braço, o que é que eu vou fazer tal dia? Tá lá, eu vejo, é rápido. O acesso é rapidíssimo, inclusive, né? Então, é questão pessoal, né? Eu não troco uma agenda escrita, um livro mesmo. Eu tenho vários livros digitais, né, em PDF, mas eu não gosto de ler livro em PDF. Eu gosto de tocar no papel, sentir o cheiro do papel do livro, né? Poder sublinhar o livro. Eu ainda sou da antiga, pode me chamar de arcaico, não tem problema não, tá certo? Mas eu prefiro assim. Então, cada um nasce com uma quantidade, né, de fluido, tá certo? Que vai se desgastando com o tempo. Como eu falei, ele é absorvido, né, naturalmente, não é? A gente absorve o fluido cósmico universal ou fluido vital, né, pelos poros, inclusive. Quando a gente faz uma prece, a gente absorve ainda mais o fluido cósmico, né, reabastece através dos alimentos e através dos passes, que a gente recebe também o fluido vital. E ele diminui a produção, não é? À medida em que o corpo vai envelhecendo. É por isso que a gente vai ficando enrugado, né? Enfim, todos nós sabemos a diferença que a gente tinha quando tinha 5 anos de idade, quando tinha 15, quando tinha 25, quando tinha 35, aí quando chega 45, 55, 65, 85, por aí vai. A gente vê que o esgotamento do fluido vital de forma natural, ele vai causando aquilo que a gente chama de envelhecimento do corpo físico, tá? Os fluidos espirituais, que é também uma matéria, só que é uma matéria diferente da matéria física, né, formam o mundo espiritual.
eles são manipulados, não é? Ou seja, eles são os espíritos encarnados e desencarnados atuam, não é manipulado, porque eu sempre digo, é só forma de falar, porque manipular é com as mãos, a gente não faz com as mãos, tá certo? Tanto como pelos encarnados, como pelos desencarnados. Não é? Ele se origina do fluido cósmico universal, tá? Os fluidos espirituais, aquilo que você chama de... Ah, os espíritos combinam os fluidos espirituais com o fluido animalizado na hora de aplicar o passe. Todo mundo já deve ter ouvido falar nisso aí. Na verdade, a gente usa o termo fluido espiritual porque ele está no plano espiritual, mas não existe um fluido espiritual. O que existe é o fluido cósmico universal, que ele tanto se manifesta no plano espiritual com uma vibração diferente, como se manifesta no plano físico com uma outra vibração mais lenta, mais grosseira, diferente da vibração do plano espiritual, tá certo? Mas tudo é originário do fluido cósmico. Eles são polarizados, não é? Eles são concentrados, direcionados através da mente, não é? É por isso que é chamado de magnetismo, porque magnetismo aqui se refere à força mental, ao poder do pensamento, tá? E é, eles são influenciados pelo ódio, pela inveja, pelo amor, pela paz. Então, por exemplo, quando eu tenho um pensamento de ódio para com uma pessoa, eu vou depositar magneticamente aquela minha energia negativa no fluido cósmico universal, numa parte do fluido cósmico universal, e vou emitir, enviar para aquela pessoa. Se ela tiver receptiva, se ela for uma pessoa que odeia também, ela vai absorver aquilo e vai aumentar ainda mais o desequilíbrio que ela tem. Se ela for uma pessoa positiva, equilibrada, ela vai repelir aquilo dali. Por quê? Porque a energia do ódio que eu mandei é de polaridade negativa, né? Então, aquela parte do fluido vital que vai composta de energia negativa, quando chega na pessoa, encontra a receptividade, a não receptividade, que diga, porque ela é envolvida com mais energia positiva. Então, ele repele. E aí a energia volta para a pessoa que emitiu e vai causar, né, o desequilíbrio nela própria, tá certo? A inveja, tudo isso também é energia negativa, mas temos também energias de amor, de paz, que são energias, não é, que a gente deposita no fluido cósmico universal e envia ele de forma positiva. Então, se a pessoa for é, equilibrada, se ela tiver energia positiva, ela recebe. E se ela não for, se ela, o que predomina na pessoa é a energia negativa, a energia positiva ela vai ser repelida, lógico, mas ela vai causar digamos assim, uma quebra, não é, no hábito daquela energia negativa, vai minando devagarinho, feita água pingando, né? Ela vai ser repelida, mas ela continua pingando, 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 porque a energia positiva ela sempre supera em termos de potencial, de força, ela sempre vai superar a energia negativa. Não é uma coisa imediata, mas com o tempo, né? Você sempre mandando energia positiva, 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 aquilo que é negativo um dia vai absorver uma parte e já não vai ficar tão negativo como era, tá certo? É assim que funciona quando a gente emite uma prece para a pessoa, bons pensamentos, mesmo que a pessoa não seja receptiva, mas ela vai recebendo aquele impacto e um dia ela vai assimilar aquilo dali, porque o amor sempre vai superar o bem. O positivo sempre, no plano espiritual, mentalmente falando, sempre vai superar o negativo, tá? E aqui, não é, eu fiz esse desenhozinho aqui, eu vou minimizar aqui para que vocês vejam melhor, tá certo? Que é o tema, inclusive, um dos temas do livro dos médiuns, tá? Que é o Laboratório do Mundo Invisível. Então, o espírito, ele, através do fluido cósmico universal, ele absorve, forma o perispírito, não é? Absorve o fluido vital daqui, e através daqui ele vai formar, eu estou falando no caso aqui, o espírito desencarnado, tá certo? O vestuário dele, ou seja, a roupa que ele está postando no mundo espiritual, de acordo com a mente, objetos de identificação, por exemplo, uma pessoa que usava muita bengala, né? E aí desencarnou e aí o médium viu aquela pessoa com a mesma bengala. Aquela bengala é a bengala que ele tinha quando estava vivo? Não, não é. É a bengala que foi produzida pela mente dele atuando no fluido cósmico universal. As formas e aparências das pessoas, né? O fluido cósmico formou as cidades, as colônias, as zonas espirituais, né? A aparelhagem que existe no plano espiritual, né? O céu ou o inferno, ou seja, as regiões de dor e sofrimento, são criadas pela mente dos espíritos infelizes, atuando no fluido cósmico universal. Então,
o Vale dos Suicidas, por exemplo, ele é criado pelas mentes daquelas pessoas que cometeram suicídio. As colônias, não é, que são lugares positivos, não é, de paz, de equilíbrio, de trabalho no bem, são formadas por pensamentos de espíritos elevados que atuam no fluido cósmico universal e formam essas colônias. Então, veja, o fluido cósmico ele é neutro, ele não é nem bom nem ruim, ele é neutro, tá certo? Agora, a utilização boa ou má que você dá a ele é de acordo com a sua capacidade mental. Então, é mais ou menos assim que os espíritos atuam no plano espiritual e também no plano físico, mas sempre com o auxílio, não é, com a importante participação do fluido cósmico universal, certo? Deixa eu voltar aqui à exibição. Pronto, eu voltei para o começo aqui, me desculpe, mas não tem problema não, a gente vai passando. Então, com isso, a gente encerra, não é, essa parte aqui de como surgiu a matéria, tá certo? Saímos, né, do plano espiritual, entramos no mundo físico e na próxima aula nós entraremos em outro roteiro, tá? Eu não lembro aqui agora qual é, mas ainda é um roteiro do volume 2. O volume 2, repito, ele está bem perto, né, de acabar. Pronto, chegamos no fim. Ele está bem perto de acabar, já está certo? Acho que deve faltar umas 5 ou 6 aulas. E a gente finaliza esse volume 2 e a gente entra no 3. E aí a gente vai, não é, para quem está estudando desde o início, está vendo que a gente está fazendo uma sequência realmente, tá certo? Desde o plano espiritual, desde Deus, né, até chegar agora no mundo físico, como nós chegamos, tá? Então, só uma coisa, vou voltar aqui, não é? Quem tiver alguma dúvida, ou, ou quiser tirar esclarecer alguma coisa, ou quer apontar alguma falha nossa aqui, ou quer só o Ricardo disse uma coisa que eu não entendi direito, ou disse errado, que eu também cometo erros, é lógico. Pode escrever, pessoal, por nosso e-mail aqui, tá? Que a gente responde. E aqui o endereço do nosso blog, para quem se interessar, onde nós estamos sempre publicando artigos espíritas, científicos, não é? Sempre para a gente expandir, não é? A gente mostrar informação para as pessoas, que essa é a função do espiritismo, é a gente divulgar o espiritismo, né? A gente passar adiante. Então, muita paz para todos, até a próxima aula, que Jesus nos abençoe hoje e sempre.